O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Por 2 vezes, Cleusa Maria Irineu foi a brasileira com a melhor colocação na corrida de São Silvestre, a mais famosa do país. É bicampeã da Volta Internacional da Pampulha e ainda teve destaque e grandes resultados em importantes maratonas mundo afora, como as de Londres e Lisboa. Paranaense, Cleusa também é professora de Educação Física e jornalista. Vamos conhecer mais sobre a trajetória dela a partir de agora. Cleusa Maria Irineu é a convidada de hoje do Persona. Cleusa, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Cleusa, nasceu em Uraí. Em Uraí, uma pequena cidade que eu costumo chamar de capital do mundo. Por que capital do mundo? Porque lá acontece de tudo. Por exemplo? Cidade pequena é sempre muito boa, né? Bom, nós tivemos o prefeito mais velho do país. Eu acho que é a cidade paranaense que mais teve queda de prefeito e trocas de prefeito. Então, politicamente, a gente é famoso. Assunto não falta. Não falta assunto. E aí a gente tem o Kleberson, que é um grande atleta, foi para a Copa do Mundo. Pentacampeão. Então a gente tem lá grandes destaques. Você passou a infância lá? Passei a infância lá. Eu morei em Uraí até os 20 anos, quando eu comecei a fazer atletismo. Nasci e vivi a minha infância e adolescência toda lá. Como é que foi essa infância em Uraí? Um show, né? Morar em cidade pequena é tudo de bom. Eu subia em árvore, jogava bolinha de gude, soltava pipa, enfim. E brincava de boneca também. Minha mãe era costureira, então eu fazia roupinhas de boneca. Enfim, eu tive uma infância que hoje em dia eu acredito não acontece mais. Você já estava ligada ao esporte nessa época? Na verdade, na minha família não tinha nenhum atleta de destaque. Mas eu me lembro que eu era muito pequena ainda, devia ter uns 8, 9 anos, eu já tinha consciência de que eu ia ser atleta, que a minha carreira estava assim, moldada para o esporte. De onde vinha essa percepção? Eu acredito que é uma coisa nata. Eu ia, por exemplo, minha mãe me pedia para ir no mercado, que na época a gente nem chamava de mercado, né? Chamava de mercearia, de venda, qualquer coisa assim. E eu lembro que eu ia sempre correndo. E aí eu passava pelas árvores, eu pulava e batia nas folhas das árvores como se estivesse cortando uma bola de vôlei. Enfim, eu não tinha sossego. Era uma Olimpíada. Eu aprendi a andar de bicicleta sem que ninguém me ensinasse. Então, eu era instinto, eu sabia que eu ia viver pelo movimento mesmo. E quais foram os primeiros esportes ali que realmente você praticou? Então, já nesse viés, eu estava ainda, eu acredito que na 5ª série, e foi uma professora da Universidade de Londrina, no nosso colégio, escolher algumas garotas para representá-la na universidade. Ela tinha que treinar ginástica olímpica com algumas meninas por 1 ou 2 meses e essa seria a avaliação final do curso de educação física dela. E entre essa meia dúzia de meninas eu fui escolhida. Aí eu fui a Londrina, eu me lembro que quando eu cheguei na universidade me colocaram numa trave e aí uma professora falou, você tem coragem de fazer uma cambalhota em cima? Ninguém tinha coragem. Eu falei, mas imagina, isso é muito fácil. Eu fui lá e fiz um rolamento para frente e aí acabou que a gente representou a moça e muito bem, ela teve a nota necessária, foi aprovada e aí acabou o nosso contato, né? O meu contato com a ginástica ficou por ali. Aí sim, eu tinha certeza de que era aquilo que eu queria, que um dia eu ia voltar para a universidade e ia ser professora de educação física. Eu tinha, na época, 10, 11 anos. Aí voltei para Uraí, continuei a minha vidinha de esporte sem noção, né? E aí, quando eu tinha 12, 13 anos, novamente teve uma peneirada na escola. Uma professora foi lá, apontou algumas meninas e convidou para o time de basquete de Uraí. Uraí já tinha um time de basquete muito famoso, historicamente muito famoso. Eu acho que Uraí é o município que mais ganhou Jogos Abertos no basquete feminino. E quando houve essa escolha, minha irmã foi escolhida para jogar no time da cidade, para ir lá fazer um teste e tal. E eu me lembro que cheguei em casa, depois do horário do colégio, e ouvi a minha irmã, que é 1 ano e meio mais velha que eu, comentar com a minha mãe, chamaram a gente para ir lá no clube, para jogar basquete e tal, mas eu não quero ir não, eu não levo jeito para esse negócio, eu não quero ir não.
Eu fiquei bem na minha, só ouvindo aquilo, né? Falei, bom, não vai mesmo, quem vai sou eu, né? E não comentei nada com a minha mãe, nem com a minha irmã, nem nada. Deu o horário, e cidade pequena, você chega a qualquer lugar muito facilmente, né? A gente tinha livre acesso a todos os lugares sem problema nenhum. E lá fui eu pro clube, deu 4 horas da tarde, cheguei lá, olhei pro professor e falei, olha, chamaram a minha irmã lá no colégio, porque eu acho que ela é grande, né? Mas ela não quis vir, e a minha mãe pediu para eu vir representá-la. Minha mãe nem sabia que eu estava lá. Você estava lá. Aí botaram as menininhas novinhas que nunca tinham jogado basquete lá para fazer uma pelada, para ver quem tinha jeito para coisa e tal. Eu peguei uma bola lá do bico do garrafão, joguei a bola para cima, a bola caiu. Nossa, eu achei que eu era a Hortência da vida, né? Aí eu já era a jogadora. E aí me colocaram no time e aí eu nunca mais saí. Aí eu fui campeã paranaense de Taça Brasil, fui campeã paranaense, campeã de Jogos Abertos, campeã da Taça Brasil, fui convidada para jogar no time da Hortência, que na época era Prudentina. E aí passaram-se os anos, eu joguei basquete até os 20 anos. E aí sim, eu fui descoberta para o atletismo e aí sim eu descobri o esporte da minha vida. Bom, foi bem curioso também, a gente fazia condicionamento físico num campo de futebol, a equipe toda. E eu corria mais que todas as meninas. E eu me percebia correndo mais do que elas. Mas para mim aquilo era normal, cada um corre um tanto. E nós não estávamos ali para correr mesmo, né? Sim. Mas eu não tinha muita paciência. Nós vamos correr hoje 20 minutos e em 20 minutos você tem que fazer 5 voltas. Eu fazia 10 voltas e não dava os 20 minutos. Aí o técnico falava, senta aqui, Cleusa, já tá bom por hoje, você fica aqui bonitinha. E aí... No nosso time tinha uma jogadora que era namorada do técnico de atletismo de Londrina, que também era diretor da Metur na época, né? E ela começou a comentar com ele, olha, no meu time tem uma menina que corre mais que todo mundo. E ele falava para ela, não é a menina que corre muito, é que basqueteira não gosta de correr, então vocês acham que ela corre demais, mas ela deve correr normal. Bom, esse professor era professor da minha universidade, né, da FEF, que daí eu já estava fazendo o 3º ano de Educação Física, e ele me chamou para fazer um teste. Mas isso, eu acho que ele demorou uns 6 meses para se convencer de que eu corria mais do que as outras, porque a namorada dele falava. E aí eu vim fazer um teste no Zerão, né, eu moro lá pertinho até hoje. E aí eu bati o recorde paranaense no teste. No primeiro teste que eu fiz o melhor tempo da minha categoria, né? Que era a categoria 20 e 21 anos. Qual foi a reação do técnico? Aí ele ficou maravilhado, né? E eu me lembro que... E a sua sensação? Aí eu terminei tonta, que eu não conseguia parar em pé quando eu parei de correr. Eu fiz um percurso de 3 quilômetros e eu me lembro que eu fiz 10 minutos e 20 segundos. Era uma marca extraordinária para a minha idade. Mas eu fiquei muito mal, porque faltou oxigênio, né? Aquele processo todo. E depois, quando caiu a ficha, nossa, bati o recorde. Bom, aí eu me achei, mas eu tive um conflito muito grande, porque eu gostava muito de jogar basquete. Eu era e sou até hoje apaixonada por basquete. E aí, quando terminou o teste, eles disseram, olha, você... tá na equipe, nós vamos falar com o prefeito, sabe, fizeram aquela festa toda. Eu falei, gente, mas isso não vai dar certo, porque eles não vão me deixar correr e jogar basquete. Isso não vai dar certo, eu não vou parar de jogar. E era a única coisa que eu pensava. Acho que eu fiquei uma semana nesse conflito. Passou-se uma semana, o prefeito de Londrina me ligou, o prefeito da época era o Wilson Moreira, né, o saudoso Wilson Moreira. Me levaram no gabinete dele. Eu tenho a impressão que na época as coisas eram mais fáceis. A gente tinha acesso às pessoas. E aí ele me elogiou muito, disse que sabia da minha história, que o professor Antônio Carlos já tinha contado, que ele estava maravilhado e que ele fazia questão de me ter na equipe. E aí me ofereceu um salário extraordinário. Eu não ganhava nada para jogar basquete. Eu tinha uma bolsa de estudo. E em troca da condução que me trazia para a faculdade, eu trabalhava numa creche, eu cuidava de crianças das 2 às 6 da tarde, todos os dias. Então a minha rotina era terrível, eu levantava às 5 horas da manhã, vinha para Londrina fazer faculdade. Chegava em Uraí 1h30 da tarde, 2 horas eu começava a trabalhar. 6 horas eu saía da creche e ia treinar. Treinava das 6 às 8h30, 9 horas, todos os dias. Era puxado. Era muito difícil. Aí de repente um prefeito vira para mim e fala, olha, nós vamos te dar
na época, coisa assim de 5 salários mínimos. Falei, nossa, e eu ainda vou ter a possibilidade de ajudar meus pais, porque é muito dinheiro, né? Para quem nunca ganhou nada, ganhar 5 salários. Tempo para treinar, né? E vou ter tempo para treinar. E para estudar eu já nem pensava, porque eu estava um semestre de concluir a faculdade, né? Então eu já não tinha muito essa ideia, agora eu vou poder estudar. Já estava consolidado. Já tinha até terminado meus estágios e tal, já estava praticamente com o diploma na mão. Mas foi assim, e aí sim eu me deparei com uma interrogação bem grande. Agora, ou eu jogo ou eu corro. Dado esse salário, dada a condição de vida diferente que eu vou ter, eu vou deixar o basquete e vou só correr. E aí eu me tornei a Cleusa corredora. E a primeira corrida, você lembra? Eu me lembro. A primeira competição que eu fiz foi uma corrida chamada Celso Garcia Cid, lá em Londrina. Era no dia 1º de maio, né? Era uma prova feita até em prol do Dia do Trabalhador e tal. E eu novamente me senti muito tonta, porque evidentemente eu tinha talento, eu tinha a condição aeróbica diferenciada, mas eu precisava ser treinada para depois correr sem sentir tontura nenhuma, né? E todo grande esforço causa essa sensação, né? Haja visto aquela imagem conhecida no mundo inteiro eu acho que na Olimpíada de Los Angeles, que a menina chega toda torta, né? Porque falta oxigênio, ela tem uma descarga de acetona na corrente sanguínea, enfim. Mas dado o esforço. E ali era uma atleta extremamente treinada, tanto que estava numa Olimpíada, né? Mas eu tive esses desapontamentos também no início da minha carreira. Acredito que a primeira prova que eu fiz, eu devo ter ficado ali entre as 10 primeiras colocadas, não foi um resultado muito expressivo, mas no ano seguinte, na mesma prova, eu fui vice-campeã. E no terceiro ano eu ganhei. E essa no terceiro ano não foi a primeira vitória? Não, eu tive na pista, eu acho que os 3 primeiros anos da minha carreira eu não perdi para ninguém na pista. Eu disputei inclusive um troféu João Carlos de Oliveira, que acontecia aqui em Curitiba, era uma das competições mais importantes e mais fortes do país. No primeiro troféu João Carlos de Oliveira que eu disputei, eu ganhei a prova de 3.000 metros. Então, e aí foi se intensificando os treinos, as competições. E eu me lembro, assim, entre essas vitórias, a primeira vez que eu corri na pista do Ibirapuera. Nossa, eu fiquei encantada na hora que eu cheguei naquele lugar, porque era muito bonito, era muito grande, era uma coisa do outro mundo. E eu ganhei a competição. E aí eu fiquei, né, fora do chão, assim, eu não acreditava que eu tinha vencido uma prova tão importante num lugar tão importante. Como é que era o treinamento daquela época? Muito diferente do treinamento de hoje? Não existe assim Primeiro porque eu já fui encontrada para o atletismo por um técnico de muita responsabilidade e de muito conhecimento. Tanto que um ano depois que eu comecei a fazer atletismo, ele foi para Moscou fazer o doutorado em fisiologia do esporte e tal. Então ele já tinha uma linha de conhecimento, já era um estudioso. E houveram evoluções, é claro, mas não é muito diferente. A essência não mudou. Não mudou. Tá certo, a gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona com Cleusa Marini, né? Eu volto já. Fique com a gente. Estamos de volta, hoje o Persona recebe Cleusa Marini. Cleusa, a gente tem umas fotos aqui, vamos mostrar. Essa daqui é uma das mais especiais para você? Por quê? Com certeza, eu tenho paixão por essa foto. É o pódio da São Silvestre, onde eu fui a primeira brasileira. Em 1998. 98. Colocado. Como é que foi essa corrida? É a mais especial para você, na sua carreira? Olha, Marcos, eu não sei se ela é a mais especial, viu? Inclusive tem uma bem especial e eu deveria ter trazido a foto dela. Mas está entre as mais especiais? Está. É uma briga boa a São Silvestre e a Eco Rio 92, que era uma maratona, terminava dentro do Maracanã, né? E eu ganhei. Então eu fiquei muito emocionada. Ela terminava dentro do Maracanã? Dentro do Maracanã. A prova terminava antes de um clássico, Flamengo e Fluminense, né?
E aí eu me lembro, eu nem tinha corrido uma maratona de 42 quilômetros nunca na vida. E quando eu entrei, faltava assim uns 500 metros para chegar, o meu técnico estava numa esquina e falou: Cleusa, ninguém mais te pega, você tem mais que 2 quilômetros na frente da segunda colocada. Eu entrei no Maracanã, casa cheia, todo mundo levantou. Sabe assim, quando falta força nas pernas, eu não vou conseguir chegar na linha de chegada de tanta emoção. Todo mundo vibrando, gritando. Nossa, é uma coisa linda. Essa daqui é na chegada, essa foto é da chegada. Essa você lembra da chegada. Da repercussão do... O que as pessoas gritavam para você ali? Eu me lembro que a galera toda estava em pé, batendo palma, e eu me lembro que um segurança, um cara muito forte, assim que eu cruzei a linha de chegada, ele me segurou pelo braço e foi me levando, e eu achei aquilo um absurdo. Eu falei: nossa, não é para tanto, né? O que vão fazer comigo no lugar desse e tal? Mas eles cercam a gente do protocolo, assim. E é aquela história, né? O cara estava lá para isso, ele tinha que fazer isso mesmo. Essa daqui já é mais no começo da carreira. Isso, essa é bem no comecinho da minha carreira, numa cidadezinha do interior de São Paulo. E é um tempo bom também. A família sempre apoiou? Você... Como sempre, é que foi Marcos. o incentivo? Tem até um fato interessante nessa minha carreira, porque o meu pai não queria que eu fosse atleta. Não queria por quê? Não, meu pai é extremamente tradicional, né? Isso lá no início da minha carreira no basquete ainda. Ele dizia que esporte era para homem e que filha dele não ia jogar nada, não. Uhum. E aí eu me lembro que foi bem na época que houve aquela campanha da Calói. Você certamente nem se lembra disso, porque você era muito bebezinho, Não esqueça da minha né? Calói? Não esqueça da minha Calói. Não muito bebezinho, não. E toda criança fazia o bilhetinho, colocava no bolso, colocava embaixo do travesseiro, espalhava pela casa toda, né? E eu escrevia o bilhetinho, eu tirei a ideia do comercial da Calói, né? E eu escrevia pro meu pai: pai, me deixa ser atleta, pai, me deixa ir para os jogos. Pai. Eu perturbava a vida dele o tempo inteiro. E aí acabou que ele se convenceu. Eu me lembro de um dia, eu estava brincando numa varanda, na minha casa mesmo, e meu pai estava sentado do lado de dentro da janela, né, na sala, conversando com a minha mãe. E eu tinha sido convocada para ir para os jogos escolares, que seria em Ponta Grossa. E aí eu cheguei em casa e falei: olha, agora eu vou ter que viajar e tal. E minha mãe e meu pai relutando que não ia. E eu me lembro desse domingo à tarde que eu ouvi meu pai dizendo: é melhor a gente deixar que ela viaje, porque certamente ela vai aprender bastante. E nós não temos dinheiro para oferecer isso a ela. Uhum. E eu até me emociono, porque realmente... E com as primeiras vitórias, como é que... Você lembra da reação mas dele? daí a história muda de figura, né? Eu me lembro quando... eu ganhei a Eco Rio 92, eu desfilei em carro aberto em Cascavel, na época eu era atleta de Cascavel, e meu pai me ligou chorando depois. Quando eu fui a primeira brasileira da São Silvestre, meu pai desceu a avenida em Uraí em cima de um carro comigo. Então, e depois viajou muitas vezes comigo, inclusive o mês que vem eu vou para Belo Horizonte, ele vai comigo, ele acha ainda que eu vou vencer a prova, né? E já não é nem para tanto, mas... essa resistência foi muito de início de carreira. E é uma questão meramente de tradição, de preocupação, né? Mas, no final das contas, acabou que eles sempre foram meu porto seguro, meu maior apoio. E basquete, você ainda joga? Olha, quando me chamam para brincar, no condomínio que eu moro tem uma quadra, de vez em quando eu tenho a bola, o tênis, eu tenho a indumentária toda, né? E sempre que posso, eu estou lá fazendo meus arremessos. Já não me atrevo a jogar um jogo inteiro, não, porque... E você fez uma pausa aí de alguns anos, fora das grandes competições, por quê? Eu fiz uma pausa porque achei que... Eu comecei a ter muita lesão, ali por volta dos 40 anos... Então, eu começava a treinar forte, tinha uma lesão, tinha que parar. Treinava de novo, lesionava, tinha que parar. Eu não conseguia fazer uma sequência de treinamento. E a recuperação depois da lesão também era desgastante. E aí acaba que você não consegue ter resultados bons, né? Falei, bom, eu acho que está na hora de parar. Eu tenho um amigo lá no COB, o Agberto Guimarães, ele sempre diz assim, chega uma hora que a luzinha vermelha começa a piscar, você pode ir estacionando, para, porque não dá mais. E aí eu me convenci disso, não dá mais, eu parei, fui pro colégio dar aula e tal. É um momento difícil? É sempre um momento difícil na carreira de um muito atleta? Difícil. Assim, beira a depressão.
Eu não aceitava, porque a minha cabeça ainda era muito competitiva, muito forte, e o meu corpo não respondia. Eu sofri muito, muito mesmo. E aí eu fui para o colégio dar aula, fui dar aula numa escola estadual, num bairro. Eu me envolvi muito com a escola, eu fiquei 2 anos lá e eu comprei a ideia de mudar a vida daquelas crianças, levei crianças da escola para competir e tal. E aí eu fui tendo uma outra visão, né? Fui me distanciando um pouco dessa questão da competição, do alto rendimento mesmo. E aí se passaram quase 10 anos, né? Eu retomei a carreira, digamos assim, no início desse ano, por uma causa bem especial também, né? Não acordei um dia e falei, eu vou voltar a correr e vou vencer de novo. Mas eu tinha uma causa muito especial e aí eu retomei em janeiro desse ano. E qual é essa causa? Eu estou completando 50 anos, né, nesse ano, e eu queria passar os 50 anos atleta, queria passar competindo e competindo nas competições que eu fazia durante a minha carreira. E aí eu iniciei fazendo as melhores provas do Brasil, fazendo circuito caixa e tal. E estamos aí, né? Estamos quase terminando o circuito. Eu sou a 13ª colocada nesse momento, né? Não fiz todas as provas, mas pelo número de provas que eu fiz, é uma classificação boa. Eu não vi muita diferença nos resultados de quando eu deixei o esporte e agora que eu voltei. E eu acredito que até o final do circuito eu estarei entre as 10 melhores do Brasil. E como é que foi o momento da volta ali? Teve ansiedade, teve preocupação? O que passou na tua cabeça? Não teve, não. Eu sempre fui muito tranquila. Eu nunca tive medo de competir, eu nunca tive aquele friozinho na barriga, eu nunca tive esses problemas. Eu sempre pensei assim, treinei para fazer isso, estou aqui e faço. E eu voltei da mesma maneira. Foi gostoso reencontrar algumas poucas amigas, né? Tá hoje dentro do atletismo, meninas que estavam praticamente começando quando eu parei, né? Porque as que eram da minha época mesmo, não tem mais nenhuma lá no meio, só tem eu lá de atrevida. Mas é gostoso, e o carinho, o respeito que eu tenho das meninas novas e tal, é muito gostoso. Tem sido uma convivência que está valendo a pena em prol dos meus 50 anos. Em relação ao ambiente, você encontrou muitas diferenças? De quando eu parei para agora, não. Mas de quando eu iniciei no atletismo, para o que é o atletismo hoje, para o que é o pedestrianismo, a corrida de rua hoje, há uma diferença gritante. Em quê? Quando eu comecei, éramos denominados loucos, né? Vocês são malucos, principalmente mulher, né? Porque a mulher vista como frágil, como é que pode uma mulher correr 42 quilômetros? Você vai acabar com o seu útero. Nossa, a gente ouvia coisas absurdas, né? Você vai ter varize, o seu útero vai ficar batendo enquanto você corre uma prova de 10 quilômetros, onde já se viu isso, e aquelas coisas todas, né? E aí geralmente, as corridas de rua, elas acontecem no domingo, no máximo sábado à tarde, né? Domingo é muito comum ter homens em bares, né? No período da manhã e tal. Então, muitas e muitas vezes eu passava correndo, na competição mesmo, eu ouvia, vai lavar roupa, vai procurar o que fazer, porque havia uma resistência muito grande à corrida de rua e principalmente à mulher na corrida de rua. Hoje não, hoje é top, né? É chiquérrimo correr. Até essa questão de material próprio para a mulher, sabe? Shorts com cortes femininos, tênis específicos para mulheres. Quando eu comecei não tinha nada disso, a gente ia ajeitando à medida que dava, né? Hoje não, a gente tem um comércio segmentado para o atletismo, para a corrida de rua, materiais específicos para mulheres, e isso é muito bom, né? Então, eu acabei ficando muito chique, assim, porque eu já estava mesmo, então eu continuei, né? Porque no começo era loucura. E em relação a incentivos, o atletismo tem recebido mais atenção aí? Eu diria que nesse momento... Tem tido mais apoio? Nesse momento... Tem tido mais apoio até por conta dos grandes eventos, né, dos megas eventos que estão acontecendo no Brasil. E agora, principalmente por conta da Olimpíada. Mas eu penso que esse incentivo, esse apoio, ele tinha que ter sido iniciado antes, né? O apoio,
todo que vem sendo dado ao atleta começou um pouco tarde demais. E eu receio que os nossos resultados não sejam aquilo que a gente realmente espera. Você acha que a gente corre o risco de ter, não digo fracasso, mas do desempenho ficar bem aquém do que os brasileiros estão esperando? E a gente tem comentado isso com algumas pessoas do Comitê Olímpico Brasileiro, e evidentemente cada um tem sua opinião e tal, mas a gente tira, por exemplo, pelo Mundial de Atletismo, que aconteceu há pouco tempo. Foi um fiasco para o Brasil, né? A gente voltou com uma medalha, né, que foi a da Fabiana Müller. Eu espero que, evidentemente, que o esporte brasileiro não é feito só do atletismo, nós temos outras modalidades também, e a gente está aí torcendo para que em todas as modalidades o maior número de medalhas seja alcançado. Mas eu acredito que esse apoio, quando a gente acordou para o fato de que a gente precisa apoiar o atleta, a gente precisa trabalhar a base, a gente precisa realmente formar o atleta olímpico, aconteceu tarde demais. Ele tinha que ter acontecido muito antes. Muito antes do Brasil se candidatar à sede olímpica, já tinha que ter havido a preocupação. Se a gente quer ser sede olímpica, a gente tem que começar a trabalhar a criança. E tem a questão social também. Exato. Então, hoje tem muitos projetos, né, em bairros, mas eu penso que até cientificamente a gente tem muito o que estudar, muito o que trabalhar o técnico, que vai depois trabalhar a criança, que vai depois trabalhar o adolescente talento e depois o atleta de alto rendimento, né? Nas escolas, as crianças encontram poucas opções de incentivo para atletismo também? Pouquíssimas. As escolas não têm estrutura para atender essa demanda e dar à criança a oportunidade de vivenciar diversos esportes, porque não tem como a gente pensar uma criança de 8, 9 anos, esse daqui vai fazer atletismo, então ele só vai treinar atletismo. Não, ele tem que vivenciar todas as modalidades, né? E aí sim se descobrir como talento em alguma e ser direcionado e ser realmente treinado para isso. Eu acredito que nós teremos, sim, grandes resultados olímpicos, mas não na Olimpíada no Brasil. A gente vai demorar um pouco ainda para viver essa felicidade. Em questão de incentivo, de parcerias aí, o que poderia ser feito, na sua opinião? Eu penso que a responsabilidade do esporte enquanto cultura é da iniciativa pública. O governo tem que dar conta disso, né? Como o governo pode dar conta de muitas outras coisas, né? A iniciativa privada tem que ter uma participação? Tem também. Mas tem que haver uma política que junte esses dois lados. A iniciativa tem que partir do poder público? Eu acredito que sim. Tá certo. A gente vai fazer mais uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe a atleta Cleusa Maria Irineu. Cleusa, você está atuando como treinadora também agora? Sim, eu gosto dessa ideia de brincar com essa questão de cuidar da saúde das pessoas por meio da atividade física. E eu não tenho, nesse momento, grandes atletas de alto rendimento. Posso até vir a tê-los. Mas, nesse momento, eu trabalho muito mais com pessoas que estão realmente preocupadas com a qualidade de vida, preocupadas em participar de competição só para ser feliz. Mas eu tenho um grupo bem bacana. E como professora, como é que você sente nas salas de aula? Como é que você vê aí as nossas futuras gerações? Eu vejo que a gente tem muito talento, como sempre teve. Do meu ponto de vista, o Brasil é realmente um celeiro, é um país diferenciado. A ginga do brasileiro já é um diferencial e fazer atleta aqui é muito possível. Porém, a gente, como todo e qualquer país, como todo e qualquer criança e adolescente, está muito mais envolvido com a tecnologia, né, com os tablets
e joguinhos de computador, do que propriamente redes sociais e afins, do que propriamente com o esporte, com o movimento, né? E essa é uma dificuldade que a gente tem. Então, acredito que a escola precisa incentivar a atividade física mais do que tem feito, porque eu cheguei a trabalhar em colégio já que a diretora não permite que se jogue na hora do recreio. Porque não é para jogar na hora do recreio. A hora do recreio é para tomar lanche. Tá, mas não vai ficar lá meia hora tomando lanche, né? E a criança quer se movimentar. Então a criança sai para tomar lanche, ela come um biscoitinho rapidinho e fica o resto do tempo no celular, né? Então, poderia-se fazer pequenos campeonatos na hora do intervalo e realmente incentivar. Existe tanto um discurso, a escola devia ter 2 turnos, né, a criança ficar na escola o dia inteiro e tal, que eu particularmente também não concordo, mas enfim. E se é para ficar, que fique para fazer esporte. Aí sim vai valer a pena. Mas, e até por conta dessa minha fala, eu sempre tenho problema com a coordenação da escola, com as pedagogas, com a diretoria, porque eu quero que o aluno fique em movimento e ninguém concorda comigo, então eu acabo tendo problema. Mas gosto, me dou bem com essa turminha. E o jornalismo? Você decidiu estudar jornalismo, se formou, o que te levou aí Bom, eu fui fazer jornalismo primeiro porque eu sempre gostei e ainda gosto muito de escrever, né? E as pessoas dizem para mim, por que você não escreve um livro e conta a tua história? Não conto minha história porque eu acho ela muito parecida com a da maioria dos atletas, então não precisa, um já contou, então não precisa ficar todo mundo contando. Mas eu cheguei a escrever um pouquinho para uma revista segmentada, né? Uma revista só de atletismo, mas era de São Paulo a revista, e daí queriam que eu fosse morar lá e tal. Minha filha ainda era pequena, eu não queria tirar minha filha de Londrina. Acabei abrindo mão disso e aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui me convencendo de que a minha praia realmente é o esporte, né? Adoro escrever, adoro ler, mas não tenho nenhum intuito de fazer grande coisa com o jornalismo. Como é que foi na época que a sua filha era pequena? Como é que foi conciliar o papel de mãe com o papel de atleta? Foi fácil. Foi? Foi fácil. Eu costumo dizer para as pessoas que ser mãe é muito fácil, né? Todo mundo fala, mas ser pais é a missão mais difícil que tem. Não é, não. Eu acho que se a gente tem bastante fé em Deus e consegue acompanhar, porque não dá para criar um filho hoje nos moldes dos anos 70, sabe? Não dá para criar minha filha da maneira que eu fui criada. E assim, eu sempre tive muito apoio da minha mãe, o apoio da minha irmã, porque eu viajei muito, né? A Bianca tinha 8 meses, ela ficou e eu fui para os Estados Unidos competir. Mas eu sempre tive esse apoio, sempre tive com quem deixá-la, eu sempre tive para onde voltar, ela sempre ficou bem, né? Tanto que até hoje, chegou o final de semana, Bianca, eu vou para casa da vovó, que ainda mora em Uraí, né? Então a Bianca é muito mais conhecida em Uraí do que em Londrina, porque ela vive lá. Ela fica em Londrina para estudar, para fazer as coisas dela durante a semana. No final de semana ela vai para casa da avó, né? E é muito tranquilo. E o futuro? O que você está planejando aí para os próximos anos? O que é que eu quero do futuro? Ser feliz, né? Todo mundo quer. Mas eu estou montando a minha empresa, né, de assessoria esportiva, tenho ministrado alguns cursos na área de corrida, de atividade física e vou correr mais um pouquinho, né? Agora já estou terminando o ano cinquentenário, mas aí vou continuar competindo mais um pouquinho e deixa a vida acontecer. Nesses tantos anos aí nesses anos como atleta, quais momentos que te marcaram mais, que histórias que te emocionaram mais? Olha, Marcos, eu vivi de tudo me emocionou muito, até porque eu me sinto muito emotiva, né? Eu acredito que o grande legado do esporte na minha vida é essa cultura geográfica, né? Eu literalmente conheci o mundo correndo, né? E eu vi de tudo, eu vi pobre
sendo jogado fora de restaurante nos Estados Unidos, e aí pregam aqui que lá não acontece essas coisas, mas acontece sim, porque eu fui lá e vi, e fiquei muito triste, muito aborrecida. Conheci paisagens e pessoas maravilhosas. E acho que o outro grande legado também é essa determinação que eu trago comigo assim, todos os dias e que eu acho que tirei do esporte. Eu tenho uma gratidão muito grande pela vida e acredito que a vida que eu tenho só é o que é por conta do esporte. Quem foram os atletas que te inspiraram aí? Eu sempre gostei muito do Joaquim Cruz, muito, muito. Por quê? Pela determinação também, porque um garoto de uma família humilde, um garoto que, sabe, desacreditado do ponto de vista, não tem condição para fazer nada, o que esse moleque vai ser na vida, e se tornou, do meu ponto de vista, o melhor atleta do Brasil. E hoje, quem são as referências aí no atletismo? A gente tem boas meninas, né? Eu acho que a Fabiana é uma menina que merece todo o respeito, todo o carinho do povo brasileiro. Eu gosto muito da Josiane, que é uma fundista, é paranaense também, né? É até minha filhada, mas não é por isso que eu gosto dela. Eu admiro a carreira dela, a determinação dela. Ela se casou e deixou a casa que ela tinha acabado de construir, foi lá para o Rio de Janeiro morar e treinar lá em prol de melhores resultados e tem realmente feito grandes resultados, né? Ela ganhou a Volta da Pampulha no ano passado, muito provavelmente ganha esse ano de novo. Então a gente tem expoentes, né? Estamos, como eu disse, aquém de um grande resultado olímpico, mas a gente tem alguns talentos, algumas pessoas que realmente merecem respeito. Se você voltasse no tempo, faria tudo de novo? Ou mudaria alguma coisa? Eu acho que eu faria tudo exatamente como foi. Exatamente. Até os bilhetinhos que eu deixei nos bolsos de papai, até isso eu faria de novo. O que ele acha desses bilhetinhos hoje? Meu pai vai fazer 80 anos esse ano. E ele é um menino, né? Ele é magérrimo, ele anda de bicicleta por Uraí inteiro e tal. E a gente ri muito junto e tal. Então aquele pai rígido, aquele homem sério que super protegia, que era até chato porque não entendia o que a gente queria, né? Ele se tornou um grande companheiro. A gente ri muito junto, toma cerveja junto. É muito bom, muito bom. E é também um privilégio, né? Eu tenho meu pai e minha mãe vivos e bem. Que bom. Certo, o programa vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença da atleta Cleusa Maririneu. Cleusa, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns, sucesso. Muito obrigada. É um prazer realmente estar aqui com você. Certo, obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, Facebook e e-mail estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá.